Olá pessoal, sou o Ricardo Chebib. A gente está aqui para ver uma palestra sobre as soluções para notas fiscais, exigências fiscais que estão vindo por aí no Brasil, né? Já estão aí na verdade, né, Fábio? Isso. Então eu estou aqui com o Fábio, que é nosso gerente comercial. Ele vai estar ajudando a responder as questões que vocês vão estar mandando. Vocês podem mandar questões pela nossa página do Facebook e a gente vai estar respondendo à medida do possível. As questões que a gente não conseguir responder na hora, pode ficar tranquilo que a gente vai mandar por e-mail para vocês, sem problema nenhum, tá? Queria me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou o Ricardo Chebib, sou fundador da empresa, criador do Control-In, do Phaser, e a gente está nesse mercado já há algum tempo, especializado em motéis principalmente, né? Tenho formação na área de informática, na área de elétrica, na área de gestão empresarial, e a gente tenta buscar todos esses conhecimentos para trazer as soluções aí pro que a gente oferece no mercado. Bom, a gente escolheu esse tema porque ele é um tema bastante polêmico, que envolve muitas áreas de conhecimento, né? Você tem, por exemplo, a informática, você tem telecomunicações envolvidas, você tem equipamentos que estão envolvidos nesse processo. Existe uma série de outras coisas, notas fiscais, leis, estados diferentes. Então a gente procurou trazer uma forma resumida para essa palestra, para todo mundo entender por cima como funciona, né? E é difícil de obter informação nessas áreas, porque principalmente é difícil pesquisar. Quando você acha a informação, muitas vezes ela não está correta. Então foi um árduo trabalho a gente concatenar todas essas informações para conseguir trazer isso para o sistema principalmente, né? Muitas pessoas hoje em dia têm dúvidas, ligam para a gente, perguntam, até para poder incorporar no sistema funcionalidade. A gente teve que pesquisar e a gente tem que instruir muita gente, né? Então a gente resolveu fazer essa palestra para isso, e porque também abrange recursos do próprio sistema nosso que a gente está disponibilizando para as pessoas, né? Tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Não, tá tudo certo, acho que é isso mesmo, e vamos então esclarecer bem sobre NFSE e sobre NFC, né, para as pessoas. Justamente o que a gente vai estar fazendo. Bom, vou falar um pouquinho do Control-In, né, que é um sistema que começou próprio para motéis. Então a gente iniciou ele, diferente de outros sistemas, já para motel. A gente sentiu essa necessidade de um software que tivesse essa flexibilidade, que a gente pudesse trabalhar de onde tivesse, com qualquer dispositivo. Então a gente já surgiu com esse sistema desde 2003 em desenvolvimento, né? A automação, que é o equipamento Phaser, no caso a gente surgiu com ele em 2007, desde então a gente está desenvolvendo, aperfeiçoando bastante o Phaser, né? Nessa questão. Tem também a integração com nota fiscal, que ela só veio a aparecer aí em 2014, Control-In, porque foi quando as notas fiscais eletrônicas começaram a ficar viáveis e a gente pôde integrar em função da tecnologia web e tudo mais. Então atualmente a gente tem no Brasil todo clientes, cerca de 350 clientes. No exterior a gente tem clientes na Angola, no Paraguai, Equador. E a gente está expandindo aí. É legal de saber também que hoje em dia a gente tem cerca de 3.500 apartamentos automatizados com Phaser, né? Então é um projeto que começou e graças a Deus está sendo bem aceito por toda a sociedade moteleira aí principalmente, né? E está sendo bem aceito também porque a filosofia nossa é fazer um software o mais simples possível. E simples, mas no sentido de garantir que as pessoas consigam realizar as tarefas dela de forma fácil, no entanto sem perder aquela essência da informação, aquilo que a gente precisa para garantir o controle do que está acontecendo, né? E essas características, elas vieram de encontro principalmente com as notas fiscais que a gente conseguiu implementar, né? Porque agora a gente tem uma forma fácil de emitir essas notas fiscais, a gente vai mostrar para vocês aí no vídeo. A tecnologia web é uma coisa que se destaca também com o nosso sistema, porque a gente foi pioneiro nessa questão de sistema web. Tudo que você pode fazer de dentro do seu motel, você pode fazer do seu celular ou da sua casa, em qualquer lugar. Então, basicamente, o que a gente tem para falar inicialmente do Control-In, para quem não conhece, é essa questão
da tecnologia, simplicidade, desde quando a gente está trabalhando com isso, né? Bom, e os objetivos dessa palestra, então? Aí a gente vai ter que tentar entender um pouquinho melhor como que funcionam essas notas fiscais. Nota fiscal de serviço, nota fiscal de consumidor e SAT. Basicamente a gente vai estar lidando com isso, né? Então a gente vai entender as características, diferenças, funcionalidades delas e vamos conhecer um pouquinho mais as aplicações para motéis, porque a gente não vai precisar, no motel geralmente não precisa usar todas as possibilidades das notas, né? Então a gente vai focar na questão do que o motel realmente vai precisar. Tá. Se a gente também pretende chegar no ponto nessa palestra de tentar decidir quais são, os métodos que a gente deve utilizar para minimizar custos para essa documentação, né? Porque a gente tem várias possibilidades. Exato. Então tem a possibilidade de usar somente nota fiscal de serviço, somente nota fiscal de consumidor, e a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Então no final a gente quer conseguir decidir isso, né? Vamos ver também as possibilidades de integração que o Control-IN oferece, porque é o que a gente vai estar no escopo. Vamos aprender a configurar um pouquinho na prática também. Aí a gente vai ver o sistema, vai mexer um pouquinho nele, ver onde configura, porque quem já está implantando isso já vai estar familiarizado, já vai saber como fazer para implantar isso em seu sistema. Lembrando que cada estado tem a sua peculiaridade, né? Então é interessante a gente saber sobre isso. Não só os estados, mas as cidades. As cidades também, exatamente. Bom, então para começar, é interessante a gente reconhecer que são dois padrões, né? A nota fiscal de serviço, a parte de prestação de serviços, que vai ser notificada para a prefeitura, a gente vai utilizar o recurso que é a NFSE, tá? E a parte de venda de produtos, que é notificada para a Secretaria da Fazenda do Estado, que o motel está, aí você vai ter que notificar através da NFCE ou do SAT, né? Então é uma distinção bem legal para você conseguir entender que NFSE para serviço e o resto para produtos. Então, mas para a gente poder entender um pouquinho melhor de cada uma delas, a gente precisa entender um funcionamento básico. Então muita gente tem dúvida de como funciona essa questão, por que nota eletrônica e não a nota do papel, ou a impressão e etc. Então a gente vai dar uma pincelada aqui de como funciona a comunicação, né? Basicamente, a nota eletrônica é uma comunicação entre sistemas. Então você tem o sistema da empresa, que vai estar emitindo a nota, e você tem o sistema que é um servidor, um serviço que está disponível na internet, que é um web service que vai estar respondendo, validando essas informações, tá? Todas essas informações elas são certificadas digitalmente, porque esse certificado digital é como se fosse uma assinatura única de cada um. Então cada empresa tem um certificado digital, que é ele que vai validar que aquele documento está sendo enviado daquela empresa. E o objetivo é gerar um documento que possa ser impresso ou controlado, né? A nota fiscal eletrônica ela tem o propósito de ser um documento digital, portanto nem tem a necessidade sempre de estar sendo impresso, né? Então, uma questão bem legal da nota eletrônica é que ela é realizada por meio da internet. Então isso evita que você tenha gastos enormes para infraestrutura para fazer por exemplo, um link dedicado ou uma linha telefônica para isso. Você consegue fazer a sua comunicação por meio da internet. E a validação é em tempo real. Se você tiver alguma informação inválida na sua nota, na notificação que você está passando, por exemplo, o CPF de um cliente ou alguma coisa assim, no mesmo instante o servidor da entidade responsável já vai dar o retorno falando para você corrigir essa informação e tentar novamente, diferente das notas no papel ou na mão, que aí você só ia descobrir quando fosse fazer o lançamento na contabilidade, etc., né? E o intuito delas é substituir os modelos anteriores. Então, a ideia do governo, de todo mundo, é estar substituindo aquelas notas antiquadas por esse processo um pouco mais novo, mais dinâmico, para poder ter agilidade nos processos, né? Lembrando também que é possível mandar essa nota fiscal direto para o e-mail do cliente, né? Às vezes até para evitar a impressão, o cliente já pode receber diretamente no e-mail dele, uma forma mais rápida, né? Também, de uma forma de armazenar, né? É uma coisa que os clientes gostam. Os clientes gostam,
Exatamente. Então vamos lá. Então assim, o que é preciso para começar? O que a gente precisa para começar com a emissão de nota fiscal eletrônica? Primeiramente, você precisa ter o certificado digital, porque se você não tiver o certificado digital, você não tem como assinar os seus documentos. Então, não tem como proceder com a autorização. Depois, as notas, para você poder emitir, você vai ter que solicitar um credenciamento junto às entidades. Por exemplo, a prefeitura. Cada prefeitura tem um processo de credenciamento. Até mesmo os estados, né, a Cefaz. Dependendo do estado, você consegue fazer um credenciamento eletrônico. Dependendo do estado, você acaba tendo que ir pessoalmente no posto fiscal para fazer esse tipo de credenciamento, né? Caso de clientes que a gente já teve experiência. Às vezes até tem clientes com certificados A3 e tudo mais, é fácil até dizer para eles que eles podem ir na mesma entidade, né, e solicitar o certificado A1. Não tem muito mistério isso, eles conseguem facilmente também. A gente destacou, eu não sei se está aparecendo na tela para vocês aí a apresentação, mas a gente destacou lá o modelo A1, por quê? Porque o nosso sistema ele é compatível apenas com o modelo A1. A NFCE, no caso, compatível apenas com o modelo A1, né? E a tecnologia web, aí, nesse caso, tem que ser o modelo A1. Tá? Então, depois você precisa contratar o sistema, né? Um sistema que tem essa capacidade, contratar o sistema com os módulos necessários para o que você for precisar. Por exemplo, se no seu caso você precisar da NFCE, tem que contratar um módulo da NFCE. Se for precisar da NFSE, do SAT e assim por diante, você vai ver quais os módulos que você precisa para poder estar habilitando no seu sistema, né? E uma coisa importante também é você solicitar a assessoria do seu contador. Por quê? Porque ele vai estar te passando os parâmetros necessários para configurar esse sistema. Então, alíquotas, as características das empresas, classificações, os produtos e a forma como você vai estar vai estar fazendo a sua emissão das suas notas. Vamos lá. Queria começar falando sobre a NFSE, que eu acho que é mais conveniente, né? Com certeza. Então, a nota fiscal de serviço eletrônica, a NFSE, ela é um documento para documentar a prestação de serviço. E ela é um documento de existência apenas digital, que vai ser armazenada digitalmente pelo próprio sistema da prefeitura. Isso é legal, porque aí você não precisa se preocupar com o armazenamento dessas informações. Você economiza muito trabalho em, dizer assim, usar a nota fiscal de serviço eletrônica, né? E ela substitui aquele talonário impresso que as pessoas utilizavam, ou até mesmo algumas notas que as pessoas tinham que pôr em impressora matricial, né? Que acaba com isso. Isso é muito bom, agiliza bastante as coisas, né? E geralmente você tem que utilizar a nota fiscal de serviço para documentar todo e qualquer serviço que tenha a questão do imposto sobre o serviço de qualquer natureza, ISSQN. Tá? Então, para a prefeitura, serviços e imposto ISSQN. Isso que é importante saber. A NFSE, ela tem uma peculiaridade bem legal. Muita gente pode entrar direto pelo site da prefeitura e já fazer a emissão da nota de serviço sem problema nenhum, né? E também você pode estar integrando com o sistema de gestão. Aí nesse caso, como ficaria o fluxo da integração do sistema de gestão? O sistema da empresa vai enviar a nota para o servidor da prefeitura, por exemplo, né? O servidor da prefeitura vai retornar para a empresa uma RPS. Então, para quem quer saber um pouquinho mais das nomenclaturas, a RPS é um recibo provisório de serviço. Por quê? Por que ela tem essa etapa de retornar uma RPS? Para você poder imprimir alguma coisa para o seu cliente, mesmo antes da prefeitura ter concluído o processamento da sua nota. Porque como geralmente é um servidor da prefeitura e tem várias empresas que estão enviando informação, algumas vezes esse processamento fica numa fila e pode demorar alguns minutos para ser concretizado. E muitas vezes ele, na mesma hora, já é concretizado. O sistema, Control-IN, no caso, ele já detecta essa RPS e já faz uma consulta no próprio servidor para ver se a RPS já foi convertida numa NFSE, já foi processado e convertida numa NFSE. Se for convertida, ele já retorna para o sistema
da empresa já para você poder estar imprimindo essa NFSE sem problema nenhum, né? Então, a partir desse momento, você pode imprimir tanto a RPS quanto a NFSE. A RPS ela só existe enquanto a NFSE não for gerada, né? Isso. Mas vamos supor que o cliente está na portaria do motel e ele quer a nota dele e a prefeitura ainda não processou as informações. Você pode imprimir a RPS, entregar para ele, ela tem valor legal. Exato. Ela é um documento fiscal, assim como a NFSE, tá? Com validade. E alguém pode até perguntar pra gente, mas qual a diferença, qual é a vantagem, né, que eu posso ter se eu posso emitir pela prefeitura, por que eu vou utilizar então um sistema para isso, né? Então, qual que seria a vantagem? A gente vai apresentar aí também, né? Na verdade, a NFSE, ela já por si só reduz custos com impressão, armazenamento, Exato. de notas, etc. Ela automatiza a geração de guias de recolhimento, que é uma coisa muito legal, porque você vai no sistema da prefeitura, já tem lá o tanto que você tem que pagar, não precisa se preocupar com isso. Exatamente. Dispensa escrituração em livros, autorização para impressão de documentos, uma porção de documentos que teria que ser feita manualmente. Né? Até digitação, né, de campos, realmente ela Agora, acaba... o legal é quando você integra isso com o Control-In, por exemplo. Né? Então, o Control-In, ele é uma ferramenta que potencializa as vantagens desse tipo de recurso. Por quê? Ele vai estar na mão. Em um clique, você consegue fazer uma emissão de nota fiscal de serviço pelo Control-In. Então, ele vai agilizar todo o processo, certo? Ele permite a emissão individualizada. Então, você pode... vamos supor que o cliente está na portaria e ele quer a nota fiscal dele. Você vai poder imprimir a nota fiscal dele e entregar. E aí, ele também permite uma emissão agrupada por lote. Aí você, por exemplo, trabalhou ao longo do dia inteiro e vai fazer uma nota fiscal com o valor total do que você vendeu de serviços. No final do dia, ele já desconta desse valor do lote aquelas notas que foram emitidas individualizadas. Então, isso poupa muito trabalho, evita erros de duplicidade, né? Evita erros de digitação, porque às vezes para você transferir a informação do sistema para o site da prefeitura, você acaba errando um valor, alguma coisa assim, então esses erros também acabam. E o legal é que viabiliza todo esse controle através de tablets e smartphones. Você pode estar na sua casa e emitir uma nota para o cliente que está na portaria do motel. Às vezes o seu funcionário não está conseguindo fazer isso na hora. Com o Control-In você consegue resolver essa questão na mesma hora. Isso. Aproveitando rapidinho, o Marco Correia fez uma pergunta para a gente. Ele gostaria de saber onde ficam armazenados os backups, né, das notas fiscais. No caso, os comprovantes das notas fiscais, né? Queria que você salientasse sobre isso também. Isso é uma pergunta bastante interessante, porque a lei exige que a gente armazene por 5 anos as notas fiscais, né, os registros. E uma coisa interessante da NFSE, que é a que a gente está falando agora, é que a própria prefeitura mantém esses registros para a pessoa. Então, se você tiver a NFSE implantada, você tem o respaldo de que a própria prefeitura, o próprio servidor da prefeitura já armazena isso. E na questão da NFCE, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a vantagem também de integração com o Control-In é que os nossos módulos eles já têm armazenamento na nuvem. Então você pode ficar tranquilo que a gente tem os backups das notas em um ambiente para você poder consultar futuramente, sem problema nenhum. E a gente mantém 5 anos de informação em cada módulo NFCE, NFSE, etc. Né? Mas voltando aqui, uma coisa legal também de integrar com o Control-In é que você tem a visualização dessas notas de fora. Você pode visualizar a nota fiscal pelo celular, você pode visualizar da sua casa a nota fiscal que está sendo emitida lá no motel. Então isso é uma coisa bastante interessante, facilita a vida das pessoas, né? Como a NFC é um documento que é feito para cidade, então cada cidade, isso é um problema do Brasil, a gente não tem padronização no nosso Brasil. Então, infelizmente, cada cidade segue uma política, cada cidade tem um sistema, cada estado tem uma regra diferente e a gente acaba tendo que integrar e integrando para cada cidade. Atualmente, uma coisa legal também é que o Control-In já está pronto para 845 cidades do Brasil. Então, eu vou pedir para quem quiser esse tipo de recurso, primeiro ligar para a gente, para ver se a cidade já está pronta para receber a integração com a NFSE, né, do Control-In, e assim poder fazer a migração para esse serviço. Né? Isso. Então,
Então, sobre a NFSE, acho que é só isso, né? Perfeito, é isso mesmo. Tá. Sobre NFCE, a gente pode falar várias coisas legais. A NFCE, ela facilita muito a vida. Ela é um documento para registrar as vendas de produtos consumidos. Então, na maioria dos estados, né, dos casos, das cidades, inclusive, você só usa a NFCE para registrar o que foi vendido de produtos. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui só para a gente entender um pouquinho melhor. Se eu tenho um cliente que ele ficou 2 horas no apartamento e saiu R$50 e ele consumiu mais R$30 em produtos, então geralmente o que você tem que fazer como estabelecimento? É emitir uma nota de serviço, que é uma NFSE, daqueles R$50 e emitir uma nota dos produtos, que é uma NFCE, daqueles R$30, dos produtos que estão incluídos na venda para o cliente, tá? Essa é a situação mais comum que existe por aí, né? E você tem vantagens por fazer esses dois documentos também, tá? Então a NFCE, ela vai documentar a venda de produtos ao consumidor, mas apenas para operações internas sem crédito de ICMS. Como o caso do motel é exatamente isso, né? Motel, muitas vezes até hotel, né? Então a gente não precisa de outra alternativa. A gente pode utilizar a NFCE sem problema para todos os clientes, né? E ele também é um documento de existência exclusivamente digital, garantido pela assinatura digital e pela autorização da Cefaz, porque sempre a NFCE precisa ser solicitada para o órgão, para a Secretaria da Fazenda do Estado, para você poder iniciar a emissão dela. Então a autorização dela faz parte da chave da validação da NFCE, certo? E ela substitui aqueles cupons fiscais antigos. Então você tem a substituição tanto da maquininha fiscal, que você não precisa mais utilizar aquela bobina, certificação, lacração, etc. Substitui a nota fiscal de venda ao consumidor de modelo 2 também. Então ela veio para substituir essas duas formas de nota. Certo. Eu vou afirmar para vocês que eu vou pedir para vocês mandarem os comentários, as perguntas nos comentários da página do Facebook, porque algumas pessoas estão mandando de outras formas. Isso, e também para quem não tiver logado no Facebook, às vezes não tem uma conta ou alguma coisa assim, pode mandar também direto para o nosso site, né, www.chebib.com.br. Deixe seu contato lá que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. A gente sabe que isso é um pouco burocrático, um pouco difícil de entender no começo, mas a gente está aqui para isso mesmo, para tentar tirar todas as dúvidas das pessoas e ajudar o máximo possível. É verdade. O pessoal do comercial nosso também é muito atencioso, a gente gostaria de salientar isso, parabéns para o pessoal comercial. É isso aí. Então, quem precisar de alguma informação, vocês podem contar com eles vão ser muito prestativos aí nessa questão. Tá. Vamos entender então o fluxo do NFCE. O NFCE ele é diferente da NFSE, por quê? Porque ele é processado instantaneamente pela Secretaria da Fazenda do Estado. Então, e você precisa de um sistema de gestão para emitir NFCE, diferente da NFSE, que pode ser feito pelo site da Prefeitura, geralmente, né? Então o sistema de gestão vai emitir o conteúdo da nota, anexando o certificado, para o Web Service da Cefaz do Estado. O Web Service já vai retornar diretamente a NFCE pronta, para você poder fazer a impressão para o cliente. Então, eu tenho um modelinho aqui de NFCE, não sei se vai ser visível pela câmera, mas é um cupom exatamente igual ao do cupom fiscal normal. No entanto, ele vem com um QR Code que é para você poder fazer consultas pela internet e verificar se essa informação é válida ou não, né? Então você tem como validar se essa nota fiscal está correta ou não. Isso. Então, vantagens para o contribuinte. Dispensa o uso de equipamentos emissores de cupom fiscal. Dispensa o uso do ECF, né? Então aí você não tem a necessidade de ficar solicitando autorização, lacração de equipamento, nada disso, né? Simplifica obrigações acessórias. Então acaba aquela coisa de redução X, redução Z, leitura X, escrituração de mapa, tudo isso você acaba
se livrando, vamos dizer assim, né? Permite o uso de impressora não fiscal. Isso é uma coisa muito legal, porque a impressora não fiscal ela é bem mais barata do que a impressora fiscal, então você consegue colocar várias no seu estabelecimento sem nenhum problema, né? As vantagens para o consumidor é que possibilita receber o comprovante por meio eletrônico. Isso é uma vantagem bastante legal, que hoje em dia cada vez as pessoas querem mais isso, né? Ninguém mais quer papel, quer receber por e-mail as coisas, né? E a consulta online do documento, sem a necessidade de aplicativo. E essa questão do sem a necessidade de aplicativo, a gente vai ver depois que diferencia do SAT. Porque o SAT ele necessita de um aplicativo específico para poder consultar a veracidade da nota, né? Então, vamos lá. E a vantagem de integrar com o Ctrl+I, a NFC? Então, esse slide aqui acho que vocês já viram, porque são praticamente as mesmas vantagens da NFSE. Então, você agiliza todos os processos, tem a impressão, a geração da nota em um clique, você pode emitir por tablets, smartphones. Então, o Ctrl+I ele traz todos esses recursos, tanto para NFSE quanto para NFC. Facilitar a vida é sempre bom, né? Com certeza. Sempre bom facilitar um pouquinho. Tá. A NFC, aí vem no tema da palestra, né? O que acontece? Ela é uma tendência e os estados estão começando a exigir que as empresas se adequem à NFC. Então, a gente fez uma coleta de informações para montar uma tabela, né? Essa tabela a gente pode estar disponibilizando depois no nosso site, para vocês poderem consultar a qualquer momento, mas é para a gente analisar, essa tabela é para a gente analisar a situação do Brasil com relação à NFC, porque vários estados estão adotando a NFC como documento oficial, e eles definiram prazos para as empresas se regularizarem. Então, praticamente todas as empresas vão ter que estar adotando o NFC um dia ou outro aí. Então, por exemplo, estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem uma questão crítica, vamos deixar para depois. Mas, por exemplo, no Amazonas, desde fevereiro de 2014, algumas empresas já começaram a ter essa obrigação. Já em janeiro de 2015, a partir de janeiro de 2015, todas as empresas têm a obrigação. Por quê? Cada estado adota um parâmetro diferente. Empresas que são da capital são as primeiras a ter que utilizar a NFC. As empresas que são do interior, e assim vai melhorando. Já outros estados é com base no faturamento. Então a empresa que tiver um faturamento de até acima de 1 milhão por ano, então já tem que usar a NFC. As outras a menos de 1 milhão e assim por diante. Então, no caso aqui, por exemplo, vamos ver, janeiro de 2016 foi quando foi iniciado no Distrito Federal a obrigatoriedade. Então essa tabela dá uma boa visualização de quais estados precisam da nota fiscal, já iniciaram a cobrança desse recurso e quais ainda não iniciaram, né? Mas uma coisa legal da gente ver é a questão da adesão voluntária. Por quê? Até pouco tempo atrás, a NFC não estava disponível para todos os estados. Então as empresas não podiam aderir ao NFC. E elas acabavam tendo que continuar com o ECF normal, que é a impressorinha fiscal, ou continuar com outros métodos de impressão, de documentação fiscal. No entanto, desde abril de 2016, que foi quando o estado de Alagoas permitiu a todas as empresas a adesão ao NFC, desde essa época, praticamente todos os estados já permitem a adesão ao NFC. Então as empresas podem se beneficiar com esse recurso, mesmo que elas não estejam na obrigatoriedade ainda, né? E uma coisa que acabou preocupando muitos motéis, principalmente na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, é que, por exemplo, o estado de São Paulo, desde julho de 2015, já tornou obrigatório a nota fiscal eletrônica, vamos dizer assim, né? E a partir de janeiro desse ano, já criou uma obrigatoriedade que praticamente incluiu todas elas. A gente vai ver daqui a pouquinho no slide um pouquinho mais para frente.
A única peculiaridade que a gente pode destacar aqui mesmo é Santa Catarina. O estado de Santa Catarina não aderiu ao sistema de NFCE, então a gente não tem como atender esse estado a partir do sistema nesse sentido de nota fiscal, né? Aí você poderia usar o sistema somente para emissão de NFSE e teria que utilizar outro sistema para poder documentar a parte de venda de consumíveis, né? Isso. Só aproveitando, o Paulo Marcelo mandou uma mensagem que ele gostaria de saber se a gente vai disponibilizar, né, essa apresentação depois, se vai ter então uma cópia disso, porque ele gostaria de apresentar para o contador dele. Tá? Tudo bem. A gente vai estudar uma forma de disponibilizar essas informações aí, porque a gente preparou essa palestra meio informalmente, né? Então foi uma coisa meio que de última hora para poder ajudar o pessoal, porque estava vindo muita pergunta para a gente dessas informações, e a gente falou, a gente vai ter que fazer uma notificação, passar para o pessoal o máximo de informação de uma vez, mas a ideia é deixar registrada essa palestra, né, para quem quiser tirar a dúvida posteriormente. Sim. Mas a gente pode estar tentando melhorar um pouquinho essa apresentação para poder disponibilizar também para quem quiser baixar. Exato. Então tá, a NFCE basicamente é isso. Agora o que a gente precisa falar também é sobre o SAT. Ele é o sistema autenticador e transmissor de cupons fiscais eletrônicos. Então por isso que é SAT-CFE. Porque o SAT é a tecnologia, é a tecnologia que foi criada. E o CFE é o documento que é gerado em função dessa tecnologia, que é o cupom fiscal eletrônico, né? Então muita gente confunde o cupom fiscal eletrônico com a NFCE. Na verdade eles são documentos similares, né? Eu até tenho dois aqui, os dois. Então é praticamente a mesma coisa. No entanto, um é um documento, que é a NFCE, e o outro é o cupom fiscal eletrônico. Eles têm também o QR Code, que é para verificação, mas ele precisa de um aplicativo. Você tem que ter um aplicativo do Estado para poder ter acesso à verificação se aquele cupom fiscal eletrônico é válido ou não, né? E o conceito do SAT é que ele depende de um equipamento. Então esse equipamento é o que vai fazer a segurança do SAT, vamos dizer assim, né? Então, diferente do NFCE, que é a autorização que a Cefaz oferece e a certificação digital que formam essa segurança, o SAT não. O SAT é o equipamento que vai ter os parâmetros e que vai garantir essa segurança para a parte fiscal, vamos dizer assim, né? Ele também substitui o cupom fiscal e também substitui a nota fiscal do consumidor no modelo 2, né? Que é o que muita gente ainda usa. Isso. Pô, mas ele tem o mesmo propósito? Eu até coloquei aqui, ó. É o mesmo propósito da NFC? Pois é o mesmo propósito. Então, por que a gente precisa estar falando dele, né? A gente já vai chegar nisso. Bom, toda comunicação é intermediada pelo equipamento SAT. Então, a gente tem o sistema da empresa aqui, que vai comunicar com o equipamento SAT. Essa comunicação vai ser traduzida pelo equipamento, vai anexar o certificado e vai ser enviada para o servidor da Cefaz. Aí o servidor da Cefaz vai retornar uma validação para o equipamento e o equipamento vai fazer uma impressão do cupom fiscal eletrônico e vai passar a informação de volta para o sistema de gestão da empresa, né? Então o resultado de tudo isso aí é o cupom fiscal eletrônico, né? Então o objetivo dessa ligação toda é sair o cupom fiscal eletrônico. Ele também é um documento eletrônico, então que deve ser armazenado eletronicamente e assim por diante, né? Então por que falar do SAT? Por causa de uma obrigatoriedade específica. Na verdade o estado de São Paulo ele teve essa peculiaridade. Todos os outros estados, eu vou até voltar aqui nessa tabela, em todos os outros estados a gente tem a possibilidade de utilizar a NFCE sem problema nenhum. Mas no estado de São Paulo a gente colocou um asterisco nessa questão da obrigatoriedade, porque o NFCE ele não é obrigatório no estado de São Paulo, né? O NFCE ele é apenas um acessório. Mas o SAT é obrigatório.
E no caso do Control-IN, a gente não tem a comunicação com o SAT especificamente. A gente disponibilizou um módulo separado para poder fazer essa comunicação com o SAT, para manter o SAT ativo, para que a NFC possa ser enviada. Então, eles acrescentaram uma portaria na lei em novembro do ano passado, que quem quisesse utilizar NFC precisaria obrigatoriamente ter um SAT ativo. Então é por isso que a gente está falando do SAT. E como se tornou obrigatório e eles definiram um cronograma para implantação do SAT, então a gente tem, por exemplo, que a partir do dia 1º de janeiro de 2016, qualquer empresa que faturou mais de R$100 mil no ano de 2015, já fica obrigado ao SAT. Ou seja, praticamente todos os motéis do estado de São Paulo foram afetados por essa necessidade do SAT. Então o que a gente fez? A gente disponibilizou um módulo para manter o SAT ativo e para você ter essa contingência que eles justificaram com relação à contingência, né? E o sistema vai utilizar o modo do SAT, do NFC, porque o NFC é muito mais direto, muito mais fácil, muito mais ágil, muito mais disponível e é compatível com os princípios do Control-IN, que é a questão da mobilidade, da questão da independência do equipamento e tudo mais, né? Então assim, até 1 de 2018, todas as empresas praticamente vão ter que estar utilizando o SAT, portanto o NFC, dependendo da situação. Então qual a gente deve utilizar no nosso motel, né? Então, como a gente viu, por exemplo, no estado de São Paulo, você tem que ter o SAT e o NFC se você quiser documentar a parte fiscal de venda de produtos. Somente no estado de São Paulo, lembrando. Somente no estado de São Paulo. Nos outros estados, exceto Santa Catarina, você pode ter somente o NFC, que já vai estar funcionando normalmente, né? E você vai precisar primeiro verificar a situação atual do seu motel. Se você está documentando somente uma nota de serviço, ou se você está documentando somente através de NFC, ou de nota de produto, como que tá? Você vai falar com o seu contador, ver o que você está emitindo, a gente pode colocar exatamente dessa forma, né? Mas você também pode tentar reduzir custos. Por exemplo, alguns motéis que são de pequeno porte, em vez de ter que implementar a NFC, ter controle de produtos, etc., incorporaram na nota fiscal de serviço a parte do produto. Então, aquele exemplo que a gente deu de R$50 da hospedagem mais R$30 do serviço, tem alguns motéis que para eles vale a pena incorporar esses R$30 como serviço. Então ele faz uma nota de serviço de R$80. O problema disso é que você tem um acréscimo no seu imposto, porque você vai acabar pagando ISS-QN sobre os R$30 dos produtos que, se você fizesse separadamente, você não precisaria pagar, né? Então não é sonegação, é apenas uma questão de aumentar o custo de imposto, né? E tem também motéis maiores, empresas maiores que faziam dessa forma e acabaram aderindo à emissão de duas notas, tanto da nota fiscal de serviço quanto a nota fiscal de consumidor, para poder economizar esses 2% sobre os produtos que eles vendem. E isso dá um impacto bom o suficiente para eles contratarem funcionário, dependendo da situação, pagar outros custos, isso valeu a pena para eles, né? Então isso é uma análise que dá para vocês estarem fazendo depois com base no seu motel, né? O Control-IN ele oferece relatórios, por exemplo, que você pode verificar quanto você faturou em hospedagem, quanto você faturou com produto, para você poder fazer um levantamento e ver o que vale mais a pena, se é incorporar isso tudo ou se é dividir para economizar imposto, né? Então, lembrando que o Control-IN é um sistema facilitador, isso que a gente tinha que falar também. Exato. A gente não tem o objetivo de ser um sistema fiscal. Ele é um sistema facilitador de gestão e ele vai facilitar a emissão desses documentos. Você pode estar emitindo pelo site da prefeitura, você pode ter algum outro software para controlar a parte fiscal do seu motel, sem problema nenhum, né? Você só vai utilizar esses módulos fiscais do Control-IN se você quiser facilitar e melhorar a agilidade e as possibilidades que você tem. Até aproveitando, a Marta Santos mandou uma mensagem para a gente, que ela informou que ela é de Sorocaba, né, São Paulo, e ela gostaria de saber como que a gente faz, se a gente instala o sistema lá, se a gente tem cliente em outros lugares, né? Então é importante também a gente falar sobre isso. Certo.
O tema dessa palestra não seria muito disso, né? Mas só para inteirar as pessoas que não conhecem, a gente atende o Brasil inteiro, até fora do país, a gente faz a instalação diretamente, sem custo, sem compromisso. Então você pode entrar em contato com o nosso departamento comercial, eles vão estar disponibilizando para você o tempo deles, a atenção deles, eles vão fazer a instalação para você diretamente, como se eles estivessem aí do seu lado, e tudo sem custo nenhum, né? Pela internet. Hoje em dia a internet viabilizou muita coisa, né? Inclusive viabilizou a qualidade desse serviço que a gente presta para as empresas, vamos dizer assim. Então, sim, a gente atende Sorocaba. A gente até acho que tem clientes próximos de lá também, né? Sim, na região. Já tem vários clientes por lá. Então a gente pode estar te atendendo normalmente. Eu vou pedir para quem estiver interessado em colocar o sistema, que ainda não tenha, entrar no nosso site e colocar lá mandar as suas informações, e-mail, telefone, para a gente poder entrar em contato. A gente vai mandar um e-mail, né, sobre o que a pessoa solicitar. Então solicita as informações que você quer lá no nosso site, tem um formulário de contato para isso. Aí eu vou pedir para... Daqui a pouco eu ponho no ar aqui o link para vocês, né? Mas vamos lá. O legal é que a gente pode fazer a parte prática também aqui, né? Configurar o sistema Control-In para emitir as notas. Então a gente vai ver como configurar o sistema. Então vamos entrar para essa parte mais prática agora. A gente vai personalizar informações dos produtos, para ver como personalizar a alíquota diferenciada, se aquele produto, qual é o CFOP, qual é a substituição tributária, se tem, se não tem. E a gente vai emitir uma nota individualizada e emitir talvez uma nota agrupada para mostrar como é que funciona, né? E verificar um relatório de emissões de notas só para ter uma ideia da interface do sistema. Tá ok? Então, vamos ver aqui. Tá. Eu não sei se vocês estão vendo aí a tela do sistema agora, tá? Primeiramente a gente vai ver que essa tela é a tela da recepção. Então a gente tem os apartamentos que estão ocupados, eles estão em vermelho. Os apartamentos que estão em verdinho, eles estão disponíveis, né? E a gente pode ver aqui, vamos dar uma iniciada no apartamento, só para ver um fluxo, porque quem não conhece, para ficar mais por dentro de como funciona, né? Vamos pegar, por exemplo, esse apartamento 28 aqui, clico em cima dele, dou um inicializar, pronto, ele já fez o que tinha que fazer para inicializar. A partir daí já está cobrando o tempo de hospedagem, já registrou qual funcionário fez a entrada do cliente, dependendo da situação já pode ter tirado uma foto da portaria, da entrada do motel e armazenado junto com a conta, né? Aqui a gente está num ambiente de teste, então não vai ter todos esses recursos, né? E, inclusive, nesse momento, se a pessoa tiver automação, uma questão muito interessante é os motéis poderem se automatizar, né? Se a pessoa tiver automação, ela pode estar nesse clique já habilitando o apartamento para funcionar, né? Então o Phaser ele faz essa interface entre o sistema e a parte elétrica do motel. Aí você consegue ligar a energia quando tem que ligar e desligar automaticamente quando não precisa da energia, né? Vamos voltar para o sistema aqui. Aí a gente pode finalizar um apartamento só para ver como é que fica. Peraí, vamos adicionar um produto qualquer aqui. Diversos. Amendoim. Pronto. Adicionei, vou confirmar a entrega. O sistema ele controla a entrega de produtos também, né, para cozinha, etc. E eu vou finalizar esse apartamento só para a gente entender como é que funciona. Então vamos supor que o cliente esteja lá na portaria e você vai finalizar a conta dele. Esse é o cupomzinho de exibição de informações, né? Ele não é o cupom fiscal. Então toda conta que é finalizada gera esse cupom, que tem um código de barras, que valida o cupom também. Mas isso é uma informação interna nossa, né? Não é a informação fiscal. Então eu posso voltar aqui para o apartamento e eu vou ver que o uso finalizado vai estar aqui. Então a gente pode estar fazendo a emissão. Mas antes eu vou voltar lá para as configurações do sistema para a gente ver agora como faz a configuração do que a gente quer emitir no sistema, né? Vou lá no menu, em configurações. Eu não sei como é que está a qualidade da apresentação aí para vocês, mas é claro que se vocês tiverem dúvidas, sempre pode ligar aqui para o nosso suporte.
sempre pode ligar para o pessoal e falar, eu gostaria de fazer aquilo, não consegui ver, né, na imagem como fazer. Então, aqui a gente tem como só explicar com áudio, né, talvez. E aqui a gente tem integração com notas fiscais. Eu vou vir em integração com notas fiscais e vou ver as opções que o Control-In oferece, né. Então aqui, ó, opção de emissão. A gente tem como emitir apenas a NFSE, desconsiderando os consumos, porque às vezes você tem um recurso separado para poder fazer a emissão dos consumos. Então você já tem uma maquininha lá de fiscal, alguma coisa assim, você quer integrar com o Control-In só a parte de nota fiscal de serviço. Tá, então ele vai, nesse caso, vamos supor que seja R$50 de hospedagem e R$30 de produto. Nesse caso ele vai emitir uma nota fiscal de serviço de R$50 e a parte dos produtos ele vai ignorar porque você vai ter o controle separado, né? Aí você pode também emitir apenas NFSE, incluindo o valor dos consumos no serviço. Então é aquele exemplo. Eu pego os R$80 e emito uma única nota de serviço com o valor total da hospedagem com os serviços. Eu posso emitir apenas NFCE dos produtos consumidos. Porque tem empresas que preferem continuar utilizando o site da prefeitura para emitir a nota de serviço, só que aí para fazer a documentação da venda de produtos, aí você pode integrar com o NFCE. Então ele vai emitir só o cupom fiscal dos R$30 dos produtos e os R$50 do serviço ele vai ignorar. E emitir apenas NFCE, incluindo serviço como item comercializado. Por que o sistema tem essa opção? Porque a gente teve que considerar o Brasil inteiro para poder atender. E existe uma peculiaridade. A cidade de Brasília, né, Fábio? Isso, Brasília. Brasília. Ela não tem, a prefeitura, no caso, não tem, e ela não tem essa comunicação por nota fiscal de serviço. Ela, na lei dela, ela permite que as empresas incluam o serviço como um produto na nota fiscal de consumidor eletrônico. Exatamente. Então, aí, nesse caso, vai sair um cupom de nota fiscal de consumidor eletrônica e esse cupom vai ter, o primeiro item vai ser o serviço. Então vai ser R$50 de serviço, mais R$10 de Coca-Cola, mais R$50 de alguma outra coisa. Isso, tudo em uma nota só. Tudo em um cupom só, daí no formato de cupom, né? Isso. E vai ter a opção também de emitir NFSE do serviço e uma NFCE dos produtos consumidos. Então aí, num clique só, ele já vai emitir as duas notas e já vai disponibilizar para você poder consultar. A gente vai fazer uma simulação aqui, eu vou utilizar essa opção de incluir o serviço como produto na NFCE. Para a gente até ver que é uma opção diferente, né? Legal. Acho que quase ninguém tem esse tipo de possibilidade. Então vou aplicar. Então uma vez que eu clico em aplicar, ele vai pegar os parâmetros que eu coloquei aqui e vai registrar no sistema. A partir desse momento, o sistema vai passar a funcionar com esses novos parâmetros, né? Tudo no Control-In funciona com base nessa metodologia. Aí eu tenho aqui vários parâmetros. Isso aqui é o que você vai precisar conversar com o seu contador para verificar qual que é a situação ideal, né? Então, por exemplo, regime de tributação, por estimativa, sociedade e assim por diante. Você vai ver com o seu contador qual que é a informação certa. É claro que a gente também vai estar aqui para ajudar. Muitas vezes os contadores das empresas ligam para a gente para pedir assessoria, né? E a gente acaba ajudando também. Então a vantagem da gente ter que pesquisar muito para desenvolver é que a gente acaba sabendo das informações antes dos outros. É verdade. E aqui você tem como configurar todos os parâmetros da NFSE e aqui os parâmetros da NFCE, certo? Tá, então a gente já deixou alguns parâmetros padronizados aqui e vamos aplicar. Vou voltar lá no menu e a gente vai fazer uma emissão daquele uso que a gente finalizou. Então, para emitir a nota individualizada, eu simplesmente clico no apartamento, vejo o último uso. Se eu souber o número do uso, eu posso pesquisar por ele para emitir a nota dele também, né? E vou clicar nesse botão para ver se o sistema vai emitir a nota.
Talvez ele demore um pouco para se comunicar também, né? Lembrando. Dura que a gente está em um ambiente de testes aqui e muitas vezes acaba tendo problemas nessa informação. Até aproveitando, Ricardo, falar para as pessoas que uma coisa muito legal dessa tecnologia é que ela permite o próprio proprietário do estabelecimento, fazer essa emissão da casa dele, né? Então ele pode fazer essa emissão de lá, por exemplo, ele quer pegar do smartphone dele e fazer uma emissão do dia, né, das notas. Então é totalmente possível ele fazer essa emissão, tá? É muito interessante isso também. Falar para as pessoas que a gente consegue fazer essa emissão de qualquer lugar que a gente esteja, né? Tá. Exatamente, é uma vantagem muito grande. Então aqui, ó, a gente tem um exemplo dessa notinha, né? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, aqui a gente está em um ambiente de homologação e teste, não? Então ele sai no cupom que é sem valor fiscal, né? Que a gente está vendo aqui. E a gente tem lá a cerveja Itaipava, cerveja Skol, o que foi vendido vai estar aqui no cupom. E esse QR Code é o que vai ser possível de você estar consultando posteriormente, né? Então você viu que com um clique a gente fez a emissão da nota, né? A ideia também é que o motel possa fazer uma emissão de cupom fiscal. Então eu vou ter uma emissão do dia inteiro, todo o volume de vendas, tanto de serviço quanto de produtos. Eu vou querer emitir uma nota por dia, né? Então a gente vai lá, tem um relatório para isso, que a gente vai em relatórios, emissões de notas fiscais dos usos. Aí todos os usos que tiverem registrados no dia, ele vai estar trazendo aqui para você. Você pode pesquisar um dia anterior, alguma coisa assim, e verificar os usos que vão estar disponíveis para você poder estar emitindo. Aí clicando nesse botão ele já emite o documento incluindo todos os usos. Provavelmente nesse momento não vai estar funcionando porque o ambiente de homologação talvez esteja com problemas aí de teste, né? A gente não tem como fazer um teste oficial aqui e lançar uma nota desses valores sem gerar impostos, né? Exato. Então a gente está num ambiente de testes e inicialmente parece que não está sendo possível emitir. Isso. Tá. Valor superior. Vamos fazer aqui, vamos ver se esse aqui vai. Não, o ambiente de teste não está funcionando nesse momento. Duplicidade de NFE, duplicidade chave. Legal. Isso foi interessante até a gente ver. Toda vez que você faz uma comunicação e se dá algum tipo de problema, você está com acesso ao sistema aí ou não? Eu vou acessar aqui. Tá. Você tem uma notificação do próprio sistema para saber como lidar com isso, né? Então, NFCE, rejeição, duplicação de NFE. E ele faz essa validação para você. Você já emitiu essa nota. Como eu falei, a gente está no ambiente de teste, né? E ele já detectou que essa nota já foi emitida no ambiente de teste. É complicado porque a gente não faz um controle das notas no ambiente de teste, né? Então eu vou lá no próprio sistema, vamos ver se é esse o problema. Configurações. Notas fiscais. Aí eu vou colocar aqui, última NF emitida. Eu vou colocar um valor qualquer, porque como é um ambiente de teste, a gente não tem um controle disso, né? Aplicar. Então agora eu vou voltar lá no apartamento, vou pegar um apartamento qualquer. Vou finalizar esse apartamento aqui, E vamos tentar fazer a emissão da nota. Então é importante você saber como lidar também com as respostas da Cefaz, né? Às vezes você preencheu algum parâmetro errado na hora de configurar o sistema e ele vai dar essa recusa, vai dar um alertinha para você poder corrigir essa informação, né? Lá, então não era o problema da homologação hoje, era o problema realmente que tinha uma informação conflitante. Lembrando que até pode aparecer naquele pontinho de exclamação, às vezes se tem algum cliente com o CPF cadastrado errado, né?
Então isso é muito interessante, você vai conseguir enxergar o porquê que não foi emitida essa nota, né? Então você já tem a informação ali rapidinho do que pode estar errado e você consegue corrigir facilmente e já poder emitir essa nota para o cliente. Isso. Então essa nota que a gente acabou de emitir, vamos dar uma olhada nela. Se a gente tivesse uma impressorinha aqui, a gente poderia estar imprimindo para visualizar. Parece. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa, está em ambiente de homologação. Portanto, ele sai uma linha informando que não é válido esse cupom fiscal, né? Na sequência, a gente viu aqui, ó, serviços prestados. Então, serviços prestados, R$ 79,00. E espumante chuva de prata. Então, toda a documentação já está aqui, né? Ó, emitido em ambiente de homologação, sem valor fiscal, etc. Então, todas essas questões estão trabalhadas já no sistema para você nunca ter nenhum tipo de problema com fisco ou alguma coisa assim, né? Isso. Acho que é basicamente isso. Uma coisa que faltou a gente falar também é que hoje em dia, com a NFCE, você precisa fazer alguns parâmetros, colocar alguns parâmetros a mais no sistema, né, na informação sobre o produto. Um deles, que é uma coisa que é até polêmica, né, é a questão do NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Então você tem que definir em cada produto que você vende qual que é o NCM do produto. Então, por exemplo, se eu for vender esse produto e ele está sem o NCM, ele vai me considerar um valor que talvez seja inválido. Para facilitar tudo, o que aconteceu? A gente, para o sistema ficar fácil, a gente criou parâmetros por grupo. Então você pode criar o NCM por grupo de produto e o grupo de produto vai definir o NCM dos outros. Então tudo que você incluir naquele grupo vai receber aquele NCM. E vamos supor que dentro daquele grupo você acabe incluindo um outro produto que o NCM é diferente. Então, se você informar o NCM no produto aqui embaixo, ele vai levar em consideração o que você informou. Se não, ele vai levar em consideração o valor que está no grupo, tá? E as outras informações, elas seguem mais ou menos esse parâmetro. Então, existe um parâmetro geral do sistema que você pode definir para o CST, para CFOP, para ele atribuir a todos os produtos, né? Já se você tem uma condição específica para um produto, por exemplo, a questão da substituição tributária, você pode vir no produto e definir qual que é a alíquota dele, qual que é o CST, o CEST e o CFOP. Então, você especificando isso por produto, você consegue ter uma segurança maior na hora de emitir as suas notas fiscais e até economizar com isso, né? Porque você vai poder estar aproveitando as vantagens da substituição tributária. Isso. Então, acho que basicamente essa é a apresentação sobre a questão das notas fiscais. A gente quis passar mais por cima assim, a questão do sistema, porque a ideia era mais tirar as dúvidas de quem queria saber sobre a NFCE, NFSE, SAT, quando que vai utilizar, por que tem que utilizar, quais as diferenças entre elas. E eu acho que foi uma exposição bem legal para a gente poder deixar aí para as pessoas poderem consultar, né? Com certeza. Aproveitando também, a Joyce Madaleno mandou uma pergunta para a gente, né? Que ela gostaria de saber qual o custo de implantação do sistema, né? Do Control-IN também. Eu acho que seria interessante a gente aproveitar e falar sobre isso para ela, porque a gente tem um benefício, né? A gente uma condição especial. Né? Joyce? Joyce, isso. O Joyce, na verdade, a gente oferece o Control-IN gratuitamente. Então, a gente vai disponibilizar ele para você, vai instalar no seu computador, instalar no seu motel, deixar funcionando por 30 dias sem compromisso nenhum. Né? Então, a nossa política é veja para crer. Porque a ideia é que o nosso sistema possa trazer para você uma maior lucratividade. E você sentir esses resultados não tem igual. Então, a primeira coisa que a gente recomenda é essa. Conheça o Control-IN, instale ele, bota para funcionar, vê os resultados, sente os resultados. E aí você vai ver se ele vai valer a pena para você. Uma coisa importante também é que o nosso sistema ele é pré-pago, é uma mensalidade pré-paga. Então, a gente tem diversos preços, tem uma tabela de descontos também, que
quem tiver interessado, a gente pode estar colocando lá no nosso site para a gente enviar os preços, né? A gente vai estar enviando um e-mail completo para vocês, porque a gente tem preços para diferentes portes de motéis. A gente tem a ideia de ajudar o máximo possível, então a gente sabe que motéis menores poderiam estar precisando de uma ajuda, e a gente tem alguns descontos para esses motéis, né? Mas inicialmente ele é gratuito, você só precisa ter um computador com internet para a gente fazer essa instalação gratuita também para você, remotamente. E a gente está à disposição mesmo para quem quiser conhecer o sistema, né? Lembrando que quem realmente quiser, né, conhecer, entra no nosso site www.chebib.com.br. É só ir lá, clicar no Fale Conosco, mande o seu contato, até de preferência um celular, para que a gente possa falar com você diretamente, tirar todas as suas dúvidas, te orientar no que for necessário, tanto de sistema quanto de questões fiscais, né, e até automação. Manda pra gente lá, então, o seu contato, que a gente vai entrar em contato diretamente com você o mais rápido possível, tá? Então é isso. Então, antes de concluir, eu só queria agradecer realmente a presença de vários clientes que estão aí observando, que mandaram mensagem pra gente, solicitando as informações. Agradecer também quem perguntou muito sobre isso, que gerou a necessidade dessa palestra também, né? E falar que a gente está à disposição para o que vocês precisarem. O Control-In agradece aí a atenção de todos. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, por tudo, e esperamos o contato de vocês para a gente poder orientar e ajudar ao máximo possível. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.